Seja muito bem-vindo ao podcast dos Milionários da Telecom. Tô aqui com o Henrique Moura, da HGT. Opa! Nosso aluno preferido, Andresa Alves. Olha, essa história de aluno preferido... Isso vai dar ruim. Todos os nossos alunos são meus queridinhos. É que o Henrique mora perto da gente, né? Exatamente. E tem mais facilidade, gostou do projeto. Mas todos os nossos alunos estão convidados a participar de um podcast conosco. Sim. E aí, qual é o tema da aula, do podcast? Vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Graças a Deus eu tenho um contato muito grande, uma rede com provedores muito grande, porque eu sou bem estruturado com eles, não tenho essa rivalidade com meus concorrentes em si. Sim. Então eu trouxe algumas dúvidas deles pra gente aqui, pra gente trocar essa ideia. Que tá no teu curso, mas eles não querem comprar. Estranho. Calma, às vezes a pessoa não se decidiu, não teve tempo, não entrou ainda, não teve oportunidade. Não viu a real necessidade, como eu Mas o costumo dizer. o que na sua cabeça você pensa que seria uma dúvida de quem está nos assistindo, não desses provedores especificamente? Olha lá, acho que a maioria dos provedores, vamos botar assim, a maioria, porque a maioria são menores, tem muito problema com a parte de regulamentação da empresa, porque, deixa essa empresa fazer isso aí, a empresa pequena, às vezes a empresa não faz correto, ou até ele mesmo não cede as informações corretas para a empresa de consultoria fazer o correto. Sim. E isso é uma parte muito interessante, né? Porque você pode levar uma multa, pode ir preso, dependendo da situação. Dependendo da situação, pode ser até preso, sim, exatamente. Sim. Então, acho que é um assunto muito relevante, né? Um provedor, porque todo provedor começa aquele modo raiz, né? Vamos começar a cabear, vamos começar a vender. Mas você acha que tem provedor hoje em dia sem dispensa, sem ECM, trabalhando ilegal? Eu acho que tem muito. Tem muitos. Como você falou, você já comentou em outros vídeos, outros podcasts, que tem 17 mil provedores cadastrados na Anatel tem. A gente vinha comentando isso Desculpa, Henrique. Sim. A gente vinha comentando isso no carro, né? A gente lançou o curso do ASN numa live lotada, né? Sim. É muito comum, eu acredito que 80% dos provedores que a gente fala, as pessoas não têm ASN, mas as pessoas não têm o sentimento incutido no corpo da real necessidade de se ter um ASN dentro da empresa, entendeu? Muitos que eu liguei pessoalmente para poder oferecer, né? Os que deixaram o telefone, que eu liguei pessoalmente para oferecer. Muitos não, mas alguns deixaram claro que isso não era uma... Não é uma preocupação. É porque quando a pessoa diz assim, não tenho dinheiro, e a pessoa fala, eu tenho 600... Não é uma prioridade. Eu tenho 600 assinantes, eu tenho 1.000 assinantes. A pessoa fala, não tenho dinheiro para tirar um ASN, para pagar R$400 numa ajuda, numa consultoria, num curso para tirar um ASN, a pessoa está falando, isso não é a minha prioridade. E eu vou te falar mais, Ana. Como eu presto consultoria para outros provedores que estão de configuração de equipamento, eu vejo provedor, acho que estão mais interessados em ter o ASN por causa para tirar o nome da operadora que vende para eles, o link dedicado, do que sim mesmo as vantagens do ASN tem. Eu vejo muito isso. É verdade isso. Eu vejo muito isso. Mas isso é uma pergunta que a pessoa fez na live, não foi? Foi essa pergunta que eu não lembro Foi, disso. Uma pessoa na live perguntou. Olha, realmente fica mais profissional, porque quando a pessoa vai fazer o teste, lá no speed test aparece o DNS reverso. O DNS reverso, aparece lá o nome da empresa que está fornecendo internet. Só que é o que o Henrique está falando. Você que está nos assistindo, você tem que entender que aquilo ali é uma vantagem e a menor delas. É a menor delas. A principal vantagem é você ter IP em toda a sua rede e trocar de operadora sem ter que trocar os IPs da sua rede. Por isso o nome já diz sistema autônomo. Ele é autônomo, independe de outra operadora. E realmente eu vejo assim, ó, que a pessoa não vê essa vantagem, não vê. Eu mesmo conversando com um provedor lá em Nova Iguaçu, ele falou: eu não preciso tirar SN porque eu já pago um link dedicado muito barato. Se eu contratar um transporte PTT e contratar um link IP de trânsito, eu vou pagar a mesma coisa. A pessoa faz a conta a curto prazo. E o problema da pessoa fazer a conta a curto prazo é que naquela circunstância que ela está no momento, exatamente, realmente não faz diferença.
Entendeu? Realmente, ele foi lá, fez a conta e falou, pô, mas hoje eu pago, sei lá, R$8 no Mega, pra que eu vou tirar o ASN pra entrar no PTT? Ele pensa que tirar o ASN pra ele seria só pra entrar no PTT, que nessa situação momentânea dele não tá valendo a pena. Tá. Só que ele não se ligou que o IPv4 vai acabar, ele não vai conseguir tirar o ASN com o IPv4 e que essa situação momentânea dele pode mudar. E uma vez essa situação momentânea dele mudando, ele tá bem ferrado. Tá. Eu tenho uma pergunta. Com essa questão é aquela questão da demanda versus procura. Sim. Com o IPv4 acabando, esse cara que hoje paga pouco, pode ter uma mudança no preço dele? Vai ter mudança. A operadora sabe que tá na mão dele. Mas como assim? Qual é a pergunta, de fato? Olha só, deixa eu tentar me explicar. Olha só, o IPv4 vai acabar. IPv4 vai acabar. Vai. O cara hoje compra link de um cara que tem um IPv4. Sim, sim. Só que o cara sabe que ele vende a um preço comercial. Vamos trocar a palavra cara por operadora. Operadora, Tá. desculpa. A gente usa muito essa gíria. O cara. O cara é coisa de carioca, né? Cara. Aí então, assim. O provedor contrata link de uma operadora e esse link vem com IPv4, Isso, correto? isso. Eu sou burra, mas me ajuda. Tá. Vem com IPv4. Aí. Tá, o provedor compra link de uma operadora. O provedor, é isso? Operadora, né? Isso. Operadora. É o gelo. Aí o que acontece? Hoje, essa operadora vende ao preço 2x pro provedor. Não vende ao preço do IX, não. 2x. 2x, um preço de referência. Tá. 2x. 2x. Não tô falando nada de x, não. bem. Vende a um preço 2x. Vamos mudar 2x para 2A, para vocês não confundirem. Ele vende ao preço 2As. Tá bom. Só que à medida que o IPv... Mas a operadora que vende, ele pensa assim... Eu vendo para o Alan, o provedor do Alan, com IPv4 ao preço 2A, porque o Alan, a qualquer momento, ele pode acordar e ir lá tirar o ASN dele e ter o IPv4 autonomamente. Tudo bem, mas isso não muda nada o que ele pagaria do preço dele. Calma aí. À medida que esse IPv4 acaba e a operadora vai vender para o provedor uma coisa que ele não tem mais como ter, esse preço vai subir, não? Eu entendi a sua dúvida, mas não é bem essa a pergunta. O fato é o seguinte, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Henrique, que é dono de provedor, ele contrata um link dedicado. Então, assim, hoje o Henrique ele não tem acesso ao PTT. Sim. Ele hoje não está dentro de nenhum PTT da vida. Estou exemplificando, tá? Assim como poderia ser o Henrique, pode ser você que esteja nos assistindo ou ouvindo esse podcast. Então, o que acontece? O provedor, que ele recebe o link dedicado, ele não está no momento no PTT. Aí, o que acontece? Olha só o que acontece. A qualquer momento, ele pode acordar e pensar assim, pô, vou tirar meu AS. Aí, ele vai lá, tira o AS dele. Depois que ele tira o AS dele, ele lança a fibra dele até o PTT, entra no PTT e passa a ter 10 GB de link. Aí, aquela operadora que vendia para ele perde o cliente. Por quê? Porque ele não é mais cliente daquela operadora. Ele foi até o PTT comprar o produto. À medida que o IPv4 acaba, ele não vai poder fazer esse movimento. Como é que ele pode até levar a fibra dele até o PTT, mas chegar no PTT ele vai conectar como? Ele não tem IPv4. Isso significa que o número de empresas que vai poder ofertar link com a opção de economizar link pelo PTT vai ficar restrito às empresas atuais já existentes. Toda essa galera que a gente vendeu o curso e que a galera meio que falou assim, não, tô sem grana, deixa pra depois, isso não é minha prioridade no momento, toda essa galera vai perder um trem que tá passando e que daqui a um ano, se o cara crescer, pode ser que ele não cresça nunca, tá? Ok. Só que eu não tenho observado isso no mercado de telecom. Nem só isso, né? O consumo está aumentando e cada vez que o consumo aumenta, usa mais porta de um IP válido. Então, acaba tendo mais IP válido com o provedor final. Então, o que acontece? Exatamente, o consumo aumentando. E aí, o que acontece?
Esse provedor que recusou, quando ele acordar, ele vai falar assim, agora eu quero ter o meu próprio acesso ao PTT. Ele não vai ter IPv4, ele não vai conseguir ter o próprio acesso ao PTT dele. E vai continuar pagando caro. E aí, o que acontece? Ele vai ficar pagando caro eternamente. E as empresas... Eternamente, não. Até o IPv6 ser completamente implementado, que vai demorar bastante tempo. Eternamente, entre aspas. Mas é isso que eu tô perguntando. Se o mais consumo vai gerar uma escassez e com essa escassez, aí uma alteração no preço. A gente está atualmente gravando esse vídeo no dia 26 de março. Estamos quase no auge do coronavírus, né? Então, o que acontece? O consumo da internet brasileira e do mundo já aumentou. Tanto é que Globoplay, Netflix, fiquei assustada. YouTube, todo mundo reduziu as velocidades. Acordei o Alan para falar que a Globo... Então, o que acontece? Daqui a 1 mês, 2 meses, isso se mantendo, os provedores vão começar a fazer expansões de porta. Sim. Então, assim, aquele provedor que hoje assistiu o vídeo e não deu bola para comprar, para tirar o seu ASN, ele vai se arrepender amargamente. Porque amanhã ou depois ele não vai ter como tirar o ASN dele. Até tira o ASN, porque muita gente, né? Tira o ASN, mas não vai ter IPv4. E aí, você vai fazer o que com a ASN sem IPv4? Só com IPv6. Você vai conectar no PTT só com IPv6? Pouco conteúdo você vai encontrar lá só com IPv6. E não é nem só um pouco conteúdo. Você vai ter que preparar toda a rede dele para IPv6, do cliente até ao PTT. E realmente só os grandes conteúdos que estão no IPv6. Pouquíssimo estão no IPv4. Não. Hoje é uma obrigatoriedade. Você não conecta no PTT sem IPv6. Sem IPv6, sim. Mas eles obrigam. Sim. Você só pode entrar no PTT com o IPv6. Sim, correto. Só que eu digo o seguinte, o problema é que o fato dele não ter o ASN e IPv4 vai limitar muito o número de empresas que vão fazer esse tipo de abordagem. Então, o que acontece? Vai haver poucas empresas que têm esse recurso escasso vendendo caro. É isso que eu tô falando. É isso aí. Que o mais consumo vai gerar uma escassez e uma alteração no preço. É que nem a história do álcool em gel. Álcool em gel até então. Álcool em gel até então era baratinho, tava aí largado nas prateleiras, ninguém queria comprar. Hoje em dia você vai comprar um álcool em gel, é um preço absurdo, né? Tirando que assim, embora seja obrigatório o conteúdo, o ASN da pessoa só se conectar no PTT com a conexão em IPv6, porém, para dentro da rede do provedor de conteúdo, ele não é obrigado a botar IPv6 em tudo. Ele até quer botar IPv6 em tudo, mas ele não é obrigado. Então, significa que, como é que é? Tem muito conteúdo fora do IPv6. O ASN tem IPv6, mas o conteúdo em si não tem IPv6. E aí, aí o que acontece? Vai ficar aí uma lacuna, vai ficar poucas empresas que têm esse recurso. A única vantagem, se tiver o IPv6 comparado que o provedor nessa época pode ter, se conectar com outro operador fazendo velão bilateral dentro do PTT para economizar um pouquinho mais o link, mas é muito insignificante. Uma gambiarra muito difícil de fazer. Então, você vai para um PTT São Paulo da vida aí. Vai para um PTT Rio, por exemplo, tem 1000 participantes, vai fazer velão bilateral com 1000 pessoas? Não, não é isso. Estou falando fechar velão bilateral para comprar um link dedicado mais caro. Isso seria interessante, sim, mas ainda assim... Seria mais caro do que se conectasse ao PTT. Seria mais caro do que se tivesse no ATM, Acordo de Troca Multilateral do PTT. Talvez quem esteja nos assistindo esteja achando muito técnico isso, né? Meio que deixou uma parada mais complexa. Eu entrei meio que, deu tilt aqui. Mas olha só, a gente está discutindo aí a história do ASN, a gente já gravou bastante podcast falando sobre a ASN, né? Alguns. Os últimos, né? É porque não foram pro ar ainda. Não, tudo bem, mas quando esse for, possivelmente os outros também vão, né? Mas o que eu quero que você fale um pouco, Alan, e é uma coisa que não me conformo ainda, é o provedor que não tem a dispensa da Anatel. Sim, mas o cara pode ir preso, né? Informalidade, que a gente pode falar assim, que o provedor tá
Hoje facilitou muito pra isso. Isso não é coisa que era igual 10 anos atrás, que tinha que pagar 20 mil reais de uma taxa pra tirar o SN. 9 mil eu paguei. Então. Não, eu já tô... assim, mulher é mais legalista, né? Eu já acho tirar o ASN uma coisa muito, muito tranquila. Eu até me arriscaria tirar o ASN de alguém. Eu acho, assim... Vocês estão misturando os assuntos. Tá falando de regulatório, tá falando de ASN. Sim. Ou a gente fala de regulatório e ASN. Como é que eu vou botar o título É porque no vocês podcast estão depois? falando do ASN e eu tô me causando porque na questão do ASN teve muita gente que falou assim, mas eu ainda não tenho a dispensa da Anatel, né? Sim. Mas pra Mas tirar... não é exigido, Pra né? tirar o ASN, você não precisa... Não, da mas isso licença me da Anatel. chocou. Essa questão da pessoa Mas hoje em é dia não tem. estranho, mas assim, é muito estranho com a facilidade de hoje em dia que existe na Anatel de você tirar uma dispensa, você ser provedor, cumprir os requisitos de tirar o ASN e você não ter a dispensa. O que o candango precisa pra tirar a dispensa? Uma empresa só. Só. Eirélio Limitada. Quanto tempo demora? Segundos. Pra tirar a dispensa, É né? um cadastro que é feito na hora. Eu lembro que durante a campanha a gente fez de um provedor. Durante a campanha, a gente fez a de um provedor. Aí passou. Fez, não, visitamos um provedor Visitamos um provedor que não tinha. Tu entrou lá no computador pra tentar tirar, mas não consegui. e preencheu o negócio dele. Chegou a preencher, mas faltava algumas informações. Faltava. Não, aí o cara continuou e fez. E logo depois um ano depois a polícia bateu lá nele. Mas foi esse mesmo cara? Foi o mesmo cara. Ah, bem lembrado. É. Não, mas não sei se foi o mesmo, não. Foi o mesmo, tô falando sério. De Unamar, não é isso? Isso. Para de falar o milagre. Pô, tem do vários santo. provedores na região do Conta Lagos. o milagre. Era época de campanha, era no Unamar, exatamente isso. Aí a gente visitou um provedor. Quando chegou lá, o provedor com a loja linda. É. Um carro arrumadinho na porta, todo adesivado. Os funcionários com uniformezinho, né? Ele lá, o cunhado dele que ajudava lá com o uniformezinho. Organizadinha. O cara com um site. Uma empresa assim, toda bonitinha, sabe? Mas a sem ponto de dispensa. ver. Aí quando a gente começou a conversar, cara, tu não imagina? Aí o cara falou pro Alan que ele não tinha dispensa da Anatel. Aí o Alan falou assim, tu tá louco? E com bastante clientes, né? Aí o Alan falou, tu tá louco? Isso é um negócio que tira rápido aqui, não sei o quê. Aí o Alan abriu o computador, deu entrada. Tu chegou a dar entrada aquele dia pro cara? Não dei, não consegui. Por que você não conseguiu? Ah, eu não sei, não tô lembrado. Faltou alguma informação. Pra quem, o cara não tinha empresa. pra quem conheceu o Alan agora, o Alan ele visitou diversos provedores na campanha dele. Então, Sim, pra ele lembrar sim. de tudo é meio difícil mesmo. Não, ele pra lembrar ele já é difícil, né? Mas 126 provedores. aí mas eu lembro que você entrou e ficou pendente só de uma documentação. Que o cara depois deu a entender que ele resolveu. Esse mesmo cara, um ano depois, ligou pra você, eu não sei por Aí teve por uma que fiscalização da polícia e meio que, autuou ele, foi preso, respondeu um processo por não ter a licença da Anatel. E ele tinha. E ele tinha, porque ele falou, não, Alan, eu acabei de tirar, eu entreguei a Verdade. documentação e ele tinha. Pra você ver como são as coisas, né? Se não é ele, é um provedor do bairro desse cara que eu É tirei. o cara que eu tô falando contigo. É porque na região do Lago se visitou bastante provedor, né? Sim, ainda mais o Unamar, tem mais provedor que padaria. 30 provedores na região E do o Lago. região do Lago, tá? Não, o Unamar tem 7. É, tá Pô, tudo mesmo bem. assim, um bairro com 7 provedores é muita coisa. cara. Eu vi bairro com 9 já. Um poste com 9 O caixinhas. Unamar, na verdade, é um distrito, né? Não, é um bairro. Não é distrito, não, é um É bairro um mesmo. distrito de Cabo Frio. É pequeno o Namar, é bairro. Não, é grande pra caramba, mas É mesmo grande assim, pra caramba, é um distrito. Eu acho que é mais um bairro. Mas enfim. Mas você vê, então assim, é fácil o provedor de internet tirar a licença da Anatel, não é uma coisa difícil. É fácil. O provedor não tem motivo para não ter. Você quer abrir uma empresa e preencher o formulário Literalmente, no site. abrir o CNPJ é mais difícil que fazer credenciamento na Anatel, né? Exatamente, você vê o que você está passando agora. Abrir a empresa é mais difícil do que tirar o credenciamento da Anatel. Exatamente. Agora, essa história de provedor com MEI. Não rola, não dá. Mas tem gente, né? Tem. Com MEI. Tem, mas não aceita. Podia começar já faturamento de rapidinho história, É, né? rapidinho estoura o Não tem faturamento. como fazer. Não Acho dá que é uma economia sem futuro. Economia besta.
É porque o MEI, ele também abre fácil. Porque também abre via um formulário na internet. E aí o cara vai numa lan house e ele sai com o MEI aberto. O problema é que os nossos governos, eles são tão enrolados que para abrir empresa é esse rolo que você tá vendo. Porque qualquer empresa era para abrir igual o MEI também, que tu preenche o formulário na internet e abre e empresa. a gente tá falando de coisas separadas, né? A pessoa que tem MEI em vez de ter um CNPJ, a pessoa que não tem dispensa da Anatel, a pessoa que não tem ASN. Só que no final das contas isso tudo vira um bolo, né? Porque se ele não tem isso regularizadinho, ele não faz a nota fiscal adequada, né? Ele precisa ter a empresa certinha, ou limitada, ou EIRELI, ou uma SA. Ele precisa ter inscrição estadual, para ele poder emitir a nota fiscal modelo 21-22. Sabe aquela empresa que eu te indiquei, a Contabilizei? A moça de lá me ligou do setor comercial para falar alguma coisa da minha empresa, para vender um plano melhor, uma coisa assim. Eu falei, olha, eu indiquei para vocês um cliente, esse cliente não pôde virar porque é uma empresa de telecomunicações. Ela falou, olha, a gente não aceita empresa de telecomunicações porque a nota fiscal de vocês é diferente. Eu falei, realmente, a nota fiscal é diferente. Tá, até você sabe disso. Isso. E a maioria dos contadores provedor não sabem. Exatamente. E orientam os provedores a emitirem a nota errada. Literalmente, a contadora da minha empresa atual, eu cheguei lá, eu quero um contador. Ela é até uma vizinha minha. Tá bom, vou abrir. Literalmente, ela não deve nem saber disso, vou falar a verdade. E aí, o que acontece? Ela comentou comigo que eles não fazem isso por conta da regulamentação, né? Da regulamentação. Não, da nota fiscal diferente. Então você que é provedor de internet, abre a empresa certinha, emite a nota fiscal certa, envia os dados para a Receita Federal, para o fisco estadual, né? Receita estadual corretamente. Tira o seu ASN. Mantenha a empresa com crédito limpo, sem se enrolar. Não compra o LTG-POM se você não pode pagar, se você não vai manter a empresa, projeto grande. Cheio de provedor entrando na fibra, comprando. Como é que é? Esses são os conselhos, né? Tem provedor que tá montando museu de equipamento. Exatamente. Porra, meu irmão, tem gente aí que... Eu conheci um amigo meu agora falou, cara, eu tô usando um equipamento que eu comprei 2 anos atrás que tava parado. Eu falei, você comprou dinheiro pra ficar parado? É melhor deixar no banco que ainda rende um pouquinho melhor. Cara. Tu é provedor pequeno, vai de EPOM, cara. Todo mundo aí comprando de EPOM com 8 portas, 128 assinantes por porta. Não, 8 cara, portas não tem é bom nem ainda, o pessoal compra chassi, que é pior. O cara tem nem eu conheço provedor, eu conheço lugares que chega sinal via rádio melhor do que a fibra da Vivo, né? É o jeito que trabalha, né? O provedor, se não souber trabalhar com fibra, não faz o negócio funcionar. Se não souber trabalhar com rádio, não faz o negócio funcionar. E se não souber trabalhar com cabo, não faz o negócio funcionar. Assim, qual é a melhor tecnologia? A melhor tecnologia é aquela que você entrega bem, né? A melhor tecnologia é aquela que você ganha dinheiro. Exatamente. Que você bota dinheiro no bolso. Eu posso fazer até analogia com carro. Você que não é piloto, não é nada. Você tá no dentro de Fórmula 1, você não vai conseguir sair com carro. É a mesma coisa de tecnologia de provedor. Se você não souber nada e querer trabalhar na fibra, você não vai conseguir sair do lugar também. Sim. O que mais a gente tem aí? Agora tem uma questão de dispensa e uma questão de... SCM. Eu acho o seguinte. Pela atividade dos provedores pequenas, eu não iria de SCM. Eu tiraria a dispensa da Anatel. Entendeu? A dispensa, a SCM serve para quê? Primeiro, acima de 5 mil assinantes. Até chegar lá é muita coisa. Segundo, para você ter rádio enlace e licenciar o rádio enlace. Hoje em dia o provedor está tudo na fibra, raramente está no rádio enlace. E quando está na rádio enlace, nunca homologa o enlace. Ou é fibra ou é cabo TP, né? Ou é fibra ou é cabo TP. Geralmente, o rádio enlace geralmente é para ou cliente corporativo ou backbone. Nunca utilizo assim. E aí, mas a conta não fecha, você homologar o enlace. Embora seja ilegal você botar um rádio micro-ondas sem fazer homologação na Anatel. É ilegal, sabia? Toda vez que você fala um rádio micro-ondas, eu lembro do micro-ondas.
Existe o que chamam... Olha só, vou explicar para você, Andresa, e vou explicar também para quem está nos assistindo. É micro-ondas, deve ser de micro-ondas de emissão de... É uma gíria chamar de micro-ondas, tá? Mas existe uma coisa seguinte, todo rádio tem uma frequência. E aí o que acontece? A Anatel definiu o que chamam de radiação restrita. O que é radiação restrita? São os equipamentos que emitem uma frequência específica, que essa frequência é legalize, é liberado, que é a frequência do Wi-Fi da nossa casa. Que aqui no Brasil, 2.4 e 5 GHz. Isso, 2.4 e 5.8. Entendeu? Aqui no Brasil, essas duas frequências é consideradas radiação restrita. Sim. E aí, o que acontece? Todas as outras frequências, elas precisam estar, todos os outros equipamentos que operam em outras frequências precisam estar homologados na Anatel o equipamento, o rádio enlace do equipamento. Aí, quando você compra um rádio digital, que chamam de... Aí, vulgarmente chamam de rádio micro-ondas ou enlace digital. Eles acham vários nomes, na verdade, nenhum deles estão errados, estão todos certos. O que acontece? O rádio micro-ondas, ele é rádio micro-ondas tanto 5.8, tanto 2.4. Também é micro-ondas. Porque é micro-ondas. A onda dele é pequena, é micro-ondas. Incrível que pareça, André, você talvez você não saiba, mas o forno micro-ondas da sua casa, ele trabalha em 2.5 GHz. O Wi-Fi da tua casa é 2.4. É muito próximo a frequência. Se fritar um ovo, joga em cima da antena do roteador. Claro que a potência é diferente. Claro que a potência é diferente, mas só a mesma frequência. Só que é gíria do mercado mesmo. Mini-mic, micro-ondas, agora tem gente que fala que é profissional, rádio profissional, só que o 5.8 também é profissional. Então, é gíria do mercado mesmo, não muda. E aí, o que acontece? Esses rádios enlaces, você tem que fazer o licenciamento do rádio enlace e homologar. Você não pode fazer isso se você não tiver a licença SCM. SCM. Além do que, se você for fazer um projeto de compartilhamento de infraestrutura, o tal do projeto de poste, você também precisa da licença SCM. Não dá para você fazer o tal do projeto de poste sem a licença SCM. Ah, mas isso é certo, isso é errado? Eu acho errado. Mas a concessionária exige quem tem a licença SCM. Ela não autoriza quem tem a dispensa. Mas é errado se você entrar na justiça e homologar, ou na Anatel, né? Se você entrar no comitê no setor de competição da Anatel e falar que quer compartilhar o poste tendo a dispensa somente, você leva. Só que tem que brigar. Então, vamos lá, os passos a passo de uma regularização de um provedor. CNPJ de contrato social, né? Contrato social ou estatuto. Ou estatuto. EIRELI serve? Não. A EIRELI é um contrato social, teria que ser um contrato social. Sim, mas a EIRELI serve? Você pode ter um provedor EIRELI? Empresa individual de responsabilidade. MEI não serve. MEI não serve. Não serve. Aí depois que você faz um contrato social, não, o CNPJ através de contrato social, você tem que tirar a inscrição... Estadual, municipal não? Também. Inscrição estadual, municipal com alvará, né? Aí depois disso seria a dispensa. Eu não sei... E aí é que tá, eu tenho até humildade para falar, eu não sei. Eu não sei se é possível tirar uma inscrição estadual sem a municipal, eu nunca vi isso na vida. Geralmente quem tira estadual tem a municipal. Não, mas sei lá, vai que tem um provedor doido aí. Eu já vi conseguir tirar a estadual primeiro do que a municipal. Eu nunca vi isso. Eu sei que existe a municipal sem a estadual, e chama de estadual isento. Não, eu não sei se isso hoje em dia é possível. Todo provedor tem que ter um alvará de funcionamento. Sim. Mesmo que seja ponto de referência na própria casa. Na própria casa. Então, nunca vi ter a estadual e não ter a municipal. Aí, vamos lá. Aí, inscrição municipal, estadual, alvará. Aí, depois, o próximo passo seria a dispensa da Anatel. Sim. Saiu o CNPJ, faz a dispensa. Saiu o CNPJ, faz a dispensa. Você não precisa, para a dispensa, ter as inscrições? Não. Ele só pede CNPJ. Precisa, mas ele não pede para tu apresentar. Entendi. Entendeu? Entendi. Precisa, mas ele não pede para tu apresentar. E esses são assim, os protocolos iniciais para legalização de um provedor? Sim. E aí o ASN, do qual te daria o direito, inclusive, de vender para outro provedor. Não te daria o direito, é um recurso que você tem, e aí você vai conseguir vender para um provedor melhor, de forma mais profissional. Não que você não possa vender sem ASN, até pode.
Ah, não, outra coisa, falando já em questão de cadastro de pop. Tem muita gente que... Qual pop que eu tenho que cadastrar? Todos. Qual pop não tem? Todos. Exatamente. Cadastro da estação que chama. Isso, e qual o valor para fazer atualmente hoje? Gratuito, não paga nada. Não paga nada para cadastrar. Não Só fazem por falta de conhecimento. tem o cadastro de pop, tem cadastro de estação, tem uma diferença, né? Licenciamento da estação é uma coisa, Isso. cadastro da estação é outra. Entendeu? Para ter licenciamento de estação já teria que ter um... Você teria que ter um rádio enlace lá. Correto. É Aí isso que... existe o licenciamento da É estação. essa parte que o pessoal começa a se embolar já. É, embolar desnecessariamente, porque o que acontece é o seguinte: quando o provedor de internet tem um POP que é só na fibra, ele pode muito bem ir lá e fazer o cadastro na Anatel, não vai pagar nada por isso. Já ouvi falar também que tem um caso que quando o provedor... Só que o provedor tem medo, porque a Anatel passa a ficar sabendo que existe aquele ele POP. pode fiscalizar E aí ele pode ser fiscalizado porque a Anatel fica com o endereço do lugar e do local, entendeu? Isso, a gente Aí o vai cara, comentar. melhor que ela não venha não, entendeu? E tem um caso também que eu ouvi falar que se quando tem mudança de tecnologia, você entra na fibra, sai no rádio, até restrito. Sim, mas é pro rádio enlace. Mesmo sendo radiação restrita, não precisa então também. Oi? Se for radiação restrita, for 5.8 versão 2.4. Você me fez uma pergunta que eu não estou exatamente lembrado. Sim. Eu acho que eu já ouvi casos que precisaria também fazer isso, quando dá mudança Não, de mídia. mas seria pro rádio enlace, não pro... Eu até fiz uma entrevista exatamente sobre isso, para tirar essa dúvida. É chato até no podcast falar que não sabe. É Você normal, não gente. lembra exatamente Ninguém uma sabe coisa. tudo, né? Alguém aqui já frequentou os bancos escolares, né? Eu era uma aluna terrível e aí eu cansava. Uma vez a professora de história chamou meu pai para reclamar que ela vinha com uma pauta da aula e eu tirava o rumo, porque eu queria saber o início das coisas, o fundamento das coisas, tudo. Mas por quê? Mas por quê? Sabe aquelas crianças? Mas por quê? Mas por quê? Lógico, eu não queria gravar, eu queria aprender, né? E aí meu pai não ficou muito satisfeito com a professora, não. Porque teu questionamento tinha fundamento, né? Sim, o pessoal quer ensinar história entubado, entendeu? Exatamente. Acontece muito isso que o pessoal hoje está ensinando muito superficial, né? Aí o aluno também não tem interesse de se aprofundar. Não tem. Porque em 1500 a família portuguesa chegou no Rio. Mas aí daqui a pouco já pula para 1600, daqui a pouco já é 1800 e vai pulando, mas parece que não aconteceu nada durante esses 2 séculos. Não, porque olha só, a gente hoje, eu até queria que o Alan fizesse um podcast falando um pouco sobre essa situação da pandemia e o comportamento dos provedores. Eu não sei se você vai achar válido isso. Acho válido. Mas é porque a gente hoje chega e fala assim, ó, estamos numa pandemia. Estamos por quê? Tudo tem um porquê, nada vem do nada. Que surgiu esse vírus aí, pô. Surgiu esse vírus aí, e aí, né, enfim. E a gente chegou numa situação que eu nunca imaginei viver, mas enfim. Mas isso não tá no livro das histórias mesmo, não. Não tá, vai virar. Mas tu quer ver uma coisa? Quando eu tenho uma sobrinha, né? E eu fui ensinar história a Camila uma determinada vez de coisas que eu já tinha vivido, tava no livro de história. Quando você tiver seus filhos, que você tiver seus filhos lá com 12 anos, 15, que você tiver lá sentado para ensinar, isso vai estar no livro de história do seu filho. Eu aprendi na escola sobre Collor, já sobre o Lula, quando entrou na escola. Quer dizer, já era vivo. Você é mais novo do que eu, porque, por exemplo, no meu livro de história já não tinha Collor e Lula, mas no livro da minha sobrinha tinha Collor, Lula, Cristina Kirchner, entendeu? Eu já não peguei Cristina Kirchner. Mas eu, mesmo sendo nascido já nessa época, eu peguei no livro dos nossos filhos, né? Vai ter vai ter o Bolsonaro lá na história. Vai ter o Bolsonaro. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história, mas até o impeachment, o segundo impeachment. Os provedores têm se mostrado de um papel muito importante na sociedade, porque ninguém fica em quarentena sem internet. E você acha que os provedores estão preparados para o quê? Porque eu já escutei provedor reclamando que o consumo durante o dia está batendo coisa que não batia à noite. Não, disparou, dobrou ou 40% a mais? Fala aí. Olha, de dia,
tá igual a noite agora, mas literalmente 40% a mais agora. 40% É bem a que mais. essa semana deu uma diminuída já, mas semana passada o negócio foi mais triste. É que o pessoal já assistiu tudo que tinha. Eu vi uma postagem assim no Facebook. Alguém pede a Netflix pra atualizar os filmes? A gente Não, tá rindo. mas eu falo assim, ô Andressa, mas ninguém tá preparado, nem o próprio servidores de conteúdo, Netflix, Facebook, não estavam preparados. Você vê que aconteceu o que aconteceu. Então ninguém tava preparado. Engraçado que, olha só como é interessante essa coisa, né? Olha só como é interessante essa coisa. Os provedores de conteúdo tiveram que reduzir a qualidade, Oi. Tá me por ouvindo? conta da alta... Tô Sim, ouvindo. tô te ouvindo. Os provedores de conteúdo tiveram que reduzir a qualidade por conta da alta demanda de internet. A Globo.com, no Rio de Janeiro, tem um data center. Não sei se você sabe disso. Lá aí. de Jacarepaguá, sim. Lá em Nós gravamos lá na porta. É, na inclusive. porta do data center. Inclusive, quem está assistindo esse podcast vai entender. E aí, o que acontece? Ela tem uma política de convidar os provedores a entrar dentro do data center dela e conectar uma porta de 10 GB nela para você poder acessar o conteúdo da Globo.com. Só que eu sempre achei essa política assim, meio branda. Tipo assim, olha, provedor, se você quiser vir aqui buscar o conteúdo, tudo bem. A gente te aceita numa boa. Mas nunca foi assim, aquela política agressiva do tipo... Porra, fazer campanha, ó, provedor vem aqui, todo mundo conecta aqui. Se ela tivesse feito essa campanha de chamar todos os provedores para todo mundo ir lá, conectar lá, uma situação dessa não teria acontecido. Até porque Por quê? Porque todos os provedores teriam uma porta de 10 GB conectada diretamente na Globo.com. Todos os provedores não, mas uma grande maioria. né? Até porque o data center dela é um pouquinho isolado da grande metropolitana, né? Exatamente. Entendeu? Mesmo porque eu acho até que uma operadora de conteúdo como ela tinha que montar outros POPs, eu acho que não só data centers, mas ela própria tinha que montar POPs de troca de tráfego e oferecer esses POPs de troca de tráfego gratuitamente para os provedores se conectarem e poder alcançar esse conteúdo da Globo.com. Eu ainda acho essa política atual dela tímida. Assim como a gente é um assunto que a gente falou na campanha, que é o assunto que eu tanto bato a tecla, expansão dos PTTs. Expansão dos PTTs. A gente não pode ter uma situação que é a que a gente tem hoje, de 6, 8 provedores de PTTs na cidade do Rio de Janeiro. Sim, até você, um podcast teu passado sobre o Márcio Mizuta, né? Falou que tá querendo levar o PTT pra Baixada, porque realmente quem tá na Baixada hoje tem que andar muitos quilômetros com fibra pra chegar no RJ2, que também não é lá o grande PTT, né? Exatamente. E agora se vê, agora mesmo o desafio dos governos, inclusive na própria Baixada, é botar todo o ensino EAD, né? Pois é, olha só como a coisa começa a ficar mais complexa. Embora o ensino EAD seja uma coisa assim, não envolve uma infraestrutura de internet tão grande, mas cada vez mais as pessoas precisam de mais conexão. Então, quanto mais ponto de troca de tráfego, melhor. Bom, e até falando aqui, eu tô olhando, puxando aqui o passado meu professor no telefone aqui. Nessa semana passada, aqui no Rio de Janeiro, teve gargalo, o PTT da Level 3, no Pix da Level 3, na Todos verdade, os PTTs gargalaram, todos os Pixes gargalaram. exceto da Globo. Da Globo foi o único que não Por quê? subiu. Porque ninguém conectou lá. Mas olha só, eu sou assinante Globoplay, inclusive eu quero deixar registrado aqui que tem pior serviço de atendimento ao cliente do que a Oi. Sério? Sério, muito ruim. Você fala com um cara lá que se bobear, o cara não sabe nem o que é computador. É, porque teve quando começou o BBB, eu tive muita da Globo. E, por exemplo, no domingo a gente não assistiu o Fantástico, porque a gente estava aqui gravando live. Foi. Né? Quando eu cheguei em casa ansiosa por assistir o Fantástico. E o Fantástico não tava lá. O Fantástico demorou um dia. Eles demoram pra ser dia. Não, mas eles não demoram um dia, eles demoram horas. Mas nesse dia demorou. Demorou um dia inteiro. Assim mesmo, eu tive que ligar pra lá pra pedir pra atualizar a Tu programação. sabe aquele nosso amigo Daniel Varela, que fez uma live com a gente, Sim, careca? sei quem é, gosto muito dele. Então, ele trabalha lá pro diretor do Globoplay. Ai, pelo amor de Deus, Daniel, Então dá um jeito. eu vou pegar essas tuas reclamações Isso. aí, Ó, lá, vou mandar ele péssimo. reclamar com o diretor de lá. Eu preciso nem ir muito além. Perde configuração com a televisão. Quando começou o Big Brother Brasil, eu tive diversas reclamações de
o Globoplay travando. Sim, sim. Diversos. Eu assinei o Globoplay pra poder Antes do testar. coronavírus? Antes do coronavírus. Aí eu paguei o Quem tem Globoplay. Globoplay acessa o que do Big Brother? Assiste o Big Brother 24 horas. Pay-per-view. Eu não assisto, Sério, não, 24 horas? mas assisto. Aquela Big 9 Brother câmeras, 8 24 Tu câmeras. pode entrar lá e ver a câmera de quem quiser? É. Daquele Ih, povo lá. lascou o Alan, agora vai ficar vendo BBB. Não, é chato pra caralho. Olha só. Eu Não, acho mas olha, chato. olha o que aconteceu essa semana. Eu tava assistindo o Globoplay, ele tava travando. Mas ele não ficava assim, 20 segundos no ar. Aí eu peguei e liguei pra Oi. Ah. E aí? Tipo assim, que a Oi lá falou? vou reclamar com a Oi. Aí a menina tá fazendo teste. Henrique, cliente chata do caralho. Eu não queria ela como cliente de internet, não. Ah, mas acho que a maioria tá assim exatamente. hoje. Liga pra Globo, liga pra Oi. Agora não paga pra ver se eles não ligam pra você. Aí, não, a Globo você não consegue falar. É um chatzinho lá que você fala assim, não é melhor falar por voz? Não tem necessidade. E você fica lá o dia inteiro. Tu liga o computador ali naquele chat e esquece. Aí eu liguei pra Oi, né? Aí eu tô reclamando. Olha, o sinal de vocês está oscilando lá. Aí a menina teve a brilhante ideia, depois de trocentos testes, virou pra mim e falou assim, tenta carregar outro conteúdo. O que ela falou? E aí? Aí eu fui lá no YouTube, né? No vídeo do Alan Caldas. Aí cheguei lá, o vídeo, ó, fluindo. Só a Globo que tava Era a ruim. Globo que tava travando. Sim. Porque a política dela de interconexão com os provedores... E aí é que tá. Como é que a Globo vai interconectar com os provedores se não tem ASN? A Globo não tem ASN? Se o provedor de internet Não tiveram não ASN. tiver ASN, não vai se Porque a interconectar Globo com a tem Globo. a SN, ela tá no ATM do PTT também. Tá. Sim. Quem tá no PTT do Rio de Janeiro, lembrou do Rio de Janeiro, vai ter troca de tráfego com ela. Só que eu acho, no caso, acho que os servidores dela não estavam suportando nessa época, porque Não tava. não tinha explicação, entendeu? Não tava. Pois é. Inclusive, não tava suportando esse conteúdo específico que você tava querendo acessar. Sim. Era só o Globo Era. Play de modo geral. É, o YouTube Não, acessou. eu não sei se outro conteúdo da Globo. Que a moça perguntou pra mim, novela. Eu falei, moça, eu não vejo novela, não. Não mais, né? Eu não vejo novela, não. Tô querendo ver jornalismo. E era o RJ. Ah, entendi. Era o RJ, entendeu? Entendi. Agora, eu fiquei super assustada. O Alan tava dormindo. Eu dei um cutucão nele e falei, acorda, não foi? Foi. Acorda, amor, acorda. Acorda que tá rolando um negócio aqui que a Globo tá falando, né? Nossa! E aquela teoria do caos, né? Do nervoso, né? Porque a Globo falou um negócio lá da Eu vou tecnologia. te falar, acho que foi a melhor coisa que a Globo fez, porque até nesse dia, no domingo mesmo, muitos clientes meus falaram, a qualidade da Netflix tá horrível, essa internet tá ruim, só tá batendo 420 pixels só de qualidade e tal. Quando saiu aquela reportagem da Globo, eu fiquei feliz da vida, comecei você até a ficou compartilhar. Falei, não, nosso problema. Porque realmente, igual você falou, o caso... Eu, escutei aquilo, assim, é o fim do mundo mesmo. É, igual você acabou de falar, você teve um problema com a Globoplay, bem você entrar em contato com a Globoplay, você entrou em contato com quem? Com a tua operadora, que é a Oi. Primeiro eu liguei pra Oi, foi. Então, o que acontece comigo, com os provedores de internet, é a mesma coisa. Se o Sim. provedor tem problema com lentidão, travamento, ele vai falar que é o problema do conteúdo, vai falar que é o problema do provedor da internet. Não, e foi coisa de 40 minutos depois na ligação pra chegar à conclusão. 40 minutos. E 40 voltou depois? minutos. Aí eu liguei pra Globo pra poder reclamar. Aí voltou, eu tive que desligar o aplicativo, baixar o aplicativo de novo e demorou um dia pra estabilizar. Entendi. Não, o que acontecia nessa época, que eu até acompanhei a Globoplay E no... o interessante é que muita gente aderiu a esse Globoplay, nesse streaming, né? Eles estão com um poder muito grande, cara. não sei nem quanto Tanto que no pago, Facebook, no Facebook da Globoplay, nessa época tava travando muito, tava lá nos comentários lá deles, lá nos posts, tá travando muito, minha internet é de 100 megas, 200 megas, mas tá travando, Assim, eles não deixaram. Eles Eu não quero deixaram ficar sem pra trás, Netflix, não. eu quero ficar sem Netflix, eu quero ficar sem canal aberto, mas eu não quero perder o acesso do Globoplay. Pois é, você vê como é que estão as coisas. É mesmo. É, Você acha o Globoplay mais importante do que a Netflix? eu acho. É porque tem o conteúdo de entretenimento e tem o conteúdo de jornalismo agora tem- também. tem E filme a lá também, tem cinema lá muitos também. filmes, séries. Séries. Não, tá muito completo. Tá muito completo. Tá muito exatamente. completo mesmo. Outro também que eu gosto muito é da Amazon Prime. Que na verdade, quando você é provedor de internet, você quer saber o que teus clientes estão fazendo, você tem que ter tudo. Engraçado, então estamos falando de um comportamento do consumidor que mudou completamente e que A gente mudou completamente essa o rumo da live, né? TV aberta já era, né? Na minha casa TV não a tem. cabo, né? Na Já minha era, casa né? não tem ela. Minha casa literalmente É tudo streaming, né? Do streaming.
Quando eu fico sem internet, eu choro. Eu não sou cliente do meu provedor, sou cliente de outra operadora. Então, eu tenho Amazon Prime, eu tenho YouTube Prime, eu tenho Netflix, eu tenho Globoplay. Então, quer dizer, eu sou super dependente da internet. Então, eu sou o melhor testador de internet para falar em si, né? Não, a gente tem tudo isso. Inclusive, tem um canal aberto lá. Mas, às vezes, eu troco de assistir um RJTV, um Jornal da Globo. Engraçado, veio aqui na minha mente agora como resolver o problema da internet na tua casa. Mas depois eu falo. Sim. Não, é porque na minha casa... Ó, ele meio que resolveu da minha 70%. Resolvi, 70%. O que acontece é que, como você acabou de falar, na minha casa, Andressa, para botar uma antena de TV digital, não pode. Porque tem que... Não tem duto, quando o condomínio não deixa, que é prédio e tal. Mas aí você bota dentro de casa, né? Mas tu não tem uma fibra em frente à rua? Ó, vai começar a consultoria durante a Se você botar live. uma nanostation no poste e outra dentro da tua casa. Porque acontece, meu condomínio é condomínio de prédios. Só no meu condomínio são 14 blocos. Aí ele não vai ter visada Não vai direto ter visada. Meu bloco não vai ter visada. Entendi. Entendeu? Mas e aí, Alan? O que você acha que vai acontecer com os provedores agora? Eu acho que os provedores tornam-se extrema necessidade. Acho que planos caros não vão vender por conta do colapso na economia, mas deixar das pessoas pagarem não vão deixar. Como o próprio governo decidiu que a gente é um serviço essencial, não pode pagar. Não vão. Os provedores nessa história toda vão ser, como é que é? Um dos menos afetados. Menos afetados. Eu gosto de voltar ao passado sempre. Tu lembra durante a tua campanha que a gente vinha com o nosso discurso de internet, de provedor de internet? Sim. E o pessoal meio que olhava pra gente como quem diz assim... Isso não é tão importante. Isso não é importante. Esses caras aí estão querendo fazer lobby, né? Sim. É verdade, né? Vocês pegaram antes daquele negócio que estava acontecendo em São Paulo, né? Logo depois da campanha aconteceu todo o processo da Enel lá em São Paulo, cortando cabo, né? Primeiro começou lá no Recife, né? Sim. Copel. Mas Copel, a gente até... Eu até falei pro Alan, eu falei, Alan, o futuro vai ser... A internet ela vai suprir os livros, né? Todo o estudo vai ser através da internet. Lembra disso? Lembro. Aí o pessoal olhava a gente meio que do tipo assim, o que esses loucos estão falando, né? E agora a sociedade está se provando dessa coisa, né? Tipo assim, secretário estadual falando, eu quero as crianças agora com EAD em casa. Isso. Entendeu? E eu acho que assim, eles vão superar um momento essa crise. É claro que vai superar. Sim. Né? Sim. Ou o mundo acaba. Acabou de vez o mundo, ou a gente vai superar essa crise. A gente vai superar, né? Uma vez superando essa crise, vai ficar a lição para os governos de que muitas das atividades complementares ou as atividades principais, elas podem e devem ser feitas no modelo EAD. E outra coisa também, né, Lan? Eu acho também... Então, assim, não vai ter secretário que passe incólume disso. Fala para mim, 3, 4 meses de quarentena. Você acha que todos os secretários voltam para o que era? Não volta. Eles vão ter que se adaptarem forçosamente ao modelo de ensino à distância. Porque esse é o que é, isso é o futuro. Olha, outra coisa também, desculpa, fala. Eu acho que também vai dar mais uma visão para os pequenos provedores regionais, porque muitos locais eu acho que os governos vão ter um carinho maior para olhar para essa classe. Sim. Para a classe dos provedores. Mas o que eu queria aproveitar Só é que dizer aí que tá o problema. O problema é que pode até ter um carinho maior, só que o problema é que os provedores regionais, eles representam 20 a 30% de todos os acessos de banda larga no país. E eles precisam estar regularizados também para que o Então, mas olha só, eles representam de 20 a 30% dos acessos de banda larga no país. 70% ainda é feito pelas grandes operadoras. Então, assim, o governo ainda não vai ter esse carinho todo, porque o governo, quando quer decidir alguma coisa de telecom, ele até chama as pequenas operadoras. Mas ele primeiro, ele até chama o provedor regional, mas primeiro ele chama a grande operadora. Porque, na verdade, como aquele negócio... O impacto maior é as grandes operadoras. O que acontece também, igual a gente estava falando aqui, como também tem muito provedor que não é regulamentado, não tem OAS, acaba também o governo sabendo qual a quantidade de clientes exatos que o provedor tem. Muita gente na informalidade. E essa questão das pessoas estarem na informalidade traz um senso de coletividade para o pessoal apontar e falar assim, esses provedores aí são gato net. Correto, exatamente. Não é isso. Acho que não é exatamente isso.
O exato, quando eu falo 20% dos acessos da internet de banda larga no país é provedor regional. Pode ser que essa informação minha esteja errada. Em vez de 20, é 40. Só que como muita gente está na informalidade, o governo não sabe desse número. Porque quando a pessoa faz um NAT e joga 200, 300 clientes em cima da pessoa e a pessoa não tem nem... Tu fica atrás da coisa, tu não sabe. Eu digo o seguinte, a gente está numa fase de pandemia, né? É que nem um tombo de bicicleta. Não vou falar que é uma gripezinha, né? Mas é que nem um tombo de bicicleta. A gente vai sofrer escoriações, aquilo vai arder, a gente vai precisar passar éter, a gente vai sofrer. Só que a gente, de uma forma ou de outra, a gente vai superar. Né? Vamos. Porque a humanidade não vai se extinguir por completo, que nem aconteceu com os dinossauros. E quando a gente superar, os governos vão estar mais voltados para a educação em EAD, a população vai estar mais voltada para o home office, as empresas vão estar mais conectadas e as pessoas mais dependentes de telecomunicações. Não, sim, era esse ponto que eu queria falar também, mas eu queria falar o seguinte, a gente já está tão entediado em casa, que eu já estou procurando curso online para fazer. Eu, inclusive, vou comprar um de inglês aí de um famoso conhecido. É porque você já não trabalha em casa igual eu trabalho, porque eu tô cheio de coisa para fazer, eu não tô nem sentindo essa quarentena. Ai, tu não tá sentindo, não? Outra coisa também, acho que também, é interessante que as empresas, muitas empresas que são mais antigas, estão testando o home office. Sim. E estão vendo que pode ter muitas vantagens nessa parte. Muitas vantagens. Porque a pessoa não precisa pagar a passagem. Igual a gente, por exemplo, a gente está aqui num coworking, que é o coworking Aqua Studio. Aqua Corpore no estúdio. O prédio é o Aqua Corpore e o coworking é o estúdio, né? Isso aí. E você vê, aqui é um modelo perfeito de colaboração, compartilhamento, de espaço, né? Se encontra aqui para produzir conteúdo, mas trabalhar de fato a gente não trabalha aqui. Não. E eu acho que, voltando àquele assunto... Inclusive tem ninguém trabalhando aqui. Inclusive tem ninguém trabalhando por causa da pandemia. Eu acho que a questão do empregador ver que está sendo mais barato deixar um funcionário trabalhando em casa, de home office, acho que vão até começar a adaptar essa ideia para facilitar, que é menos gente no escritório, menos passagem para pagar. Dizer... É um momento ruim, sim, mas que vai trazer muitas mudanças de comportamentos positivos para a sociedade. Sim, muito. Profundas. Muito profundas. Sim. E eu acho que é um momento das pessoas se atentarem, aproveitar esse tempo, até para as pessoas dispersarem um pouco a cabeça, né? Sim. Eu, por exemplo, vou comprar um curso de inglês. Quando acabar a pandemia, me espere nos Estados Unidos que eu vou estar falando. Inglês, né? Eu vou estar falando inglês assim, perfeito. Mas aquele que tu comprou, tu fez só por curiosidade? Qual? Já acabei há muito tempo, você já tá pegando. Não, e um bando EAD. Tô fazendo, mas um bando EAD, eles liberam um módulo a cada tudo semana. Que tava atrasado, tu já fez? Tudo não. Então já tá querendo comprar porque tu é consumista mesmo. Mas olha só, gente. O que tu comprou, tu fez. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu estou sufocada, eu não posso ir na rua comprar nada, eu não posso comprar um sapato, eu não posso comprar um batom, pela internet. Eu não posso comprar um perfume, eu não posso comprar pela internet, porque não entrega, entendeu? Você é consumista, mas você tem que comprar curso. Ela quer comprar pra falar que comprou, porque usar o curso mesmo, fazer o curso lá não faz. É pra usar, garoto. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, eu comecei numa linha de raciocínio que eu acho que a gente vai ter um momento, as pessoas podem até interpretar mal o que eu tô falando, entendeu? A gente tá passando um momento ruim, tá? É que nem quando a gente às vezes sofre um acidente de carro, uma vez eu caí da escada, me arrebentei toda. Era um momento ruim, era. Mas assim, a sociedade vai se renovar de uma certa forma, aonde a internet ela vai ser algo de extrema importância e onde as pessoas vão conseguir verificar uma nova qualidade de vida através da internet. A questão de muita gente que não vai precisar mais enfrentar fila, que vai se adaptar à nova modalidade de trabalho em casa, a própria questão de estudo em casa, que às vezes vai sair muito mais barato para o governo e de outras modalidades. Na verdade, isso, as faculdades privadas já estão bem disseminadas. As públicas que não tem essa política ainda. Sim. A Estácio tem trocentos cursos. Não, mas tem uma pública aqui no estado focada em EAD. Só uma, né? IF, né? O nome agora de cabeça eu não sei não, mas só tem uma. Mas o que eu queria dizer é que os provedores que estão atuantes hoje, eles podem dizer assim, eu tô aqui à mercê dessa banda que não tá dando certo, não sei o quê. Eu acho que é a hora que os provedores têm para eles melhores se reestruturarem. Você acha? Eu acho.
Eu acho que o provedor tem que aproveitar esse momento para se Pra reestruturar, se organizar. para se organizar. Quem não tem dispensa da Anatel, vai lá, tira a dispensa da Anatel. Quem não tem a ASN, Tira a corre e ASN, tira a ASN. bota o BGP. Compra o curso, Programa de Treinamento Milionários da Telecom, entendeu? Porque é o momento de estar todo mundo em casa, vai lá, assiste o curso, aproveita isso, entendeu? E cara, o mundo vai ser de quem tiver mais antenado, de quem conseguir sair na E a frente. crise passa, o provedor fica. A né? crise passa, a tecnologia fica, o provedor fica. E eu acho que o provedor vai ser cada dia mais... Eu tava vendo uma matéria das casas em comunidades que não tem internet. Ainda tem Fala aí. muita. Né? Pra finalizar, né? Que já tá chegando quase 1 hora já, né? Já. O que a Andressa falou aqui agora é exatamente o que eu tô acontecendo na minha empresa. Sim. O próprio Alan falou, você tá parado? Eu falei, Alan, eu tô parando, organizando tudo. Isso. Eu tô momento de organizando pra quando eu organização. voltar já com a força total. Porque eu tenho com esse pessoal que tá falando, eu tô trabalhando, tô esticando fibra, sei lá o quê. Mas quando chegar o final da crise, vai estar tudo já cansado, sem motivação. Aquela coisa que durante a crise você não parava para organizar. Sim. Exatamente. O mundo passa por um momento de organização. É a pessoa que tá dentro de casa que vai organizar o armário, né? Verdade. Tem gente fazendo isso. Se você estudar história, não vou falar tudo aqui, que nessa com a pandemia eu tô estudando muita história de peste negra, Sim. gripe espanhola. As outras. Você vê depois as consequências que Sim. acontecer depois dessa As pandemia. revoluções, né? Mudou muita coisa na população. Né? Pessoal, chegamos mais a um final do podcast dos Milionários da Começamos Telecom. falando de alho, terminamos em bugalhos. O assunto foi se desenvolvendo. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Clique e acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais, inclusive no canal do Telegram. Aí a gente, nesse período, a gente não pode deixar de gravar conteúdo pro pessoal que tá em Sim, casa, sim. né? Estamos aí tentando produzir o máximo possível de conteúdo para não ficar de quarentena sem produção de conteúdo. Grande abraço, até logo, pessoal. Tchau. Tchau, galera. Tchau.